Bons estudos a todos. Eu vou falar agora do crime de receptação, conforme aí previsões do Código Penal, inserido aí no artigo 180 e seguintes, capítulo dos crimes contra o patrimônio, também com algumas pinceladas aqui na doutrina e jurisprudência. Então, começando pela descrição do caput do artigo 180, o que caracteriza o crime de receptação? São os verbos adquirir, receber, transportar ou conduzir, tá aí o caminhão. Para quem já conhece o canal, sempre tem associação aqui de símbolos, imagens ao descritivo. Então, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Eu coloquei aqui um carro presumidamente roubado, escondido, produto de crime, presumidamente. Basta ocultar o produto do crime para consumar o delito de receptação. Não precisa comprar ou adquirir o produto. Então, repetindo, os verbos são adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar. Em proveito próprio ou alheio, produtos que são advindos do crime. Essa é a receptação dolosa, ou seja, a pessoa tem o pleno entendimento e conhecimento que aquele produto é incontroversamente produto de crime. Caracteriza a receptação dolosa. E, nesse caso, também mencionado a receptação própria. A receptação imprópria é aquela que quem a comete influencia um terceiro de boa fé, vou repetir, de boa fé, para que ele adquira, receba ou oculte produto de crime. Então, nesse caso, a pessoa tem que influir, incentivar, não apenas escutar. Então, por exemplo, alguém que fala assim, eu estou querendo roubar alguma coisa de alguém, e aí você me compra, não compra? Aí o camarada não fala nada, quer dizer, não cometeu crime nenhum. Quer dizer, ele tem que influir, instigar, ou seja, o terceiro para que ele cometa o ilícito da receptação. E nesse caso a pena é de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Temos aqui também o crime de receptação de animal, que também são os mesmos verbos, quais sejam adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, acrescentando aqui ter em depósito ou vender, com a finalidade de produção ou de comercialização. O semovente, que é animal domesticável de produção, ainda que abatido ou dividido em partes, que deve saber ser produto de crime. Então tá aí, eu coloquei aqui o boizinho dentro do porta-malas, né? É uma imagem assim chocante, mas que vai fazer as pessoas fixarem que isso é transportar, conduzir um animal roubado. Ou que deva saber que é roubado. Vamos supor que alguém propõe para alguém, olha, vem comprar um boi aqui por R$ 100, um boi inteiro. Ué, só se o cara for retardado que ele não imagina que esse boi é produto de crime. Não tipifica o crime de receptação se quem adquiriu o produto descobrir que o produto é oriundo de crime após a compra, ou seja, na hora da compra não tinha nenhum indício, o preço não era vil, a pessoa não era suspeita, as condições de pagamento não eram fora de qualquer parâmetro normal do comércio, então não dava para identificar. Então só depois ficou sabendo, então não é crime, tendo em vista que a materialidade do fato ilícito é dada pela procedência criminosa da coisa. A receptação culposa, quer dizer, ela ocorre quando a pessoa não tem a noção, vamos dizer assim, em controvérsia que o produto é roubado. Tem indícios, quer dizer, mas não tem a 100% de convicção que aquele produto é roubado, que aí nesse caso consiste e caracteriza o crime de receptação dolosa. No caso da receptação culposa, ocorre quando, se pelo valor e pelas condições de quem oferece, está nítido que a coisa é fraudulenta, foi obtida por meio fraudulento,
por exemplo, um veículo vendido pela metade do preço, é caracterizado pelo dolo eventual ou receptação culposa. A pessoa sabe, mas só a vista grossa e tal, e é crime. Então, mesmo que seja também essa pessoa que esteja vendendo o produto advindo de crime menor de idade. Então, nesse caso, o menor vai responder pelo crime equiparado, né, ao auto de infração, né, que ele cometeu, de acordo com o direito aí da infância e da juventude. Porém, quem comprou não tem nenhuma atenuante em face de ter comprado de menor. Então, o crime subsiste normalmente se foi o agente o menor. Uma outra questão aqui interessante é quando alguém, hipoteticamente, compra uma arma por preço baixo e ilegal. Então, nesse caso, ele já está cometendo o crime de receptação, não é? No mínimo culposa, e também, depois de adquirida, em ato contínuo, cometeu o crime de porte ilegal de arma, porque, por óbvio, o registro não vai estar no nome dele. Então, caracteriza concurso de crimes. A receptação qualificada, aí coloquei um símbolozinho aqui de uma medalha para qualificar, é quando ela ocorre por pessoa que está no exercício de atividade comercial ou industrial, ou seja, o dono de uma loja, ou até mesmo alguma atividade comercial que a pessoa esteja exercendo de natureza não regular. Aí eu coloquei aqui para contextualizar o camelô. Então, se o camelô compra um produto advindo de crime, ele também está cometendo o crime de receptação. Então, os verbos são para receptação qualificada, da mesma forma, adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar. Aí são acrescentados os verbos ter em depósito, desmontar, montar, remontar, vender, expor à venda, já no caso do comerciante, ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio à lei, ou seja, o rol não é taxativo, o legislador deixou aqui aberto, tá certo? Coisa que deve saber, não necessariamente sabe, portanto, ou seja, deve ou deveria saber se ser produto de crime, faz as evidências do caso concreto, então consuma a receptação qualificada, que pode ser culposa ou dolosa, tá certo? Se culposa é quando, repetindo, pela sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem oferece, está nítido, está claro que aquele produto tem uma chance assim, elevadíssima de ser produto de crime, ou então pode até não restar dúvida, uma dúvida razoável, vamos dizer assim. Porque se não restar dúvida, é receptação dolosa. Então eu coloquei aí uma laranjeira com um ninho de marimbondos, porque tem inclusive aquele dito popular, não é? Que laranja madura na beira da estrada ou está bichada ou tem marimbondo no pé. Salvo engano, que essa música do Ataúfo Alves foi interpretada inclusive pelo Benito de Paula. Então, quer dizer, quando a esmola é muito, o santo desconfia, mais ou menos isso. Então, quer dizer, apesar de não saber que é roubado, com toda convicção, mas presume. Então, caracteriza o dolo eventual ou receptação culposa. No caso, reiterando aqui, uma vantagem notória, irrazoada, desproporcional, não é? De quem está adquirindo. A pessoa percebe, é claro, pelas condições, que o produto não é um produto, vamos dizer assim, de uma situação comercial lícita. Então, deve presumir-se, não é? Então, nesse caso da receptação culposa, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena, quer dizer, pode inclusive isentá-lo, tá certo? Da culpabilidade. Então, tem detenção de um mês e um ano ou ambas as penas. Critério do juiz. Então, reforçando esse aspecto, a receptação é punível ainda que desconhecido ou isento de pena ao autor do crime que provei a coisa, ou seja, no caso de ser vendido por menor, e se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa, e de pequeno valor a coisa furtada,
o juiz pode substituir a pena de reclusão pela detenção, diminuindo-a de 1 a 2 terços. Então, quer dizer, no caso de receptação dolosa, quer dizer, não há isenção de pena no caso de receptação dolosa, apenas na culposa, porém, na dolosa, quando a pessoa tem conhecimento irrefutável e que aquele produto veio de um crime, então a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços, ou até mesmo aplicar somente a pena de multa a critério do magistrado, se o criminoso é primário e de pequeno valor a coisa furtada. Outro aspecto que agrava o crime de receptação é quando o produto está dentro dos bens do patrimônio da União, Estado, Distrito Federal, município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos. Ou seja, tem dinheiro público no meio, dobra a pena. Por isso eu coloquei 2 penas e 2 mapas do Brasil. É essa associação que é um método que eu desenvolvi, que realmente começa a associar não só a imagem, mas o número de imagens, símbolo, cores, e os senhores que já acompanham já conhecem, isso aumenta de uma forma assim absurdamente positiva a fixação do conhecimento e da informação na memória. Então, dobra-se a pena de receptação no caso de bens públicos, vamos dizer assim, de uma forma geral, no sentido amplo. Em relação às imunidades, existe a imunidade absoluta e a imunidade relativa. Qual seja, a imunidade absoluta isenta de pena quem comete o crime de receptação, que está dentro do rol dos crimes contra o patrimônio, que essa disposição aplica para todos os crimes contra o patrimônio, qual seja estelionato, dano, furto, entre outros, não é? Quando esse crime prejudica o cônjuge, na constância da sociedade conjugal, o ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil ou natural. É bom gravar esses 2 aspectos. Ou então a imunidade relativa, um pouquinho amarelo, que ocorre quando apenas subsiste a representação, né, da vítima contra. Então, quer dizer, uma faculdade não é ação incondicionada, a representação, daí a imunidade relativa. Tem que representar, no caso do cônjuge desquitado, de irmão legítimo ou ilegítimo, de tio ou sobrinho, com quem o agente coabita. Ou seja, nesse caso, ocorre aí a imunidade relativa, que depende da representação. No caso da absoluta, não. Absoluto, não tem cabimento jurídico à representação. Então, por fim, esses 2 artigos referentes aí às imunidades não se aplicam se o crime é de roubo ou extorsão, ou em geral, ou seja, inclui-se nesse rol o crime de receptação, quando haja emprego de grave ameaça ou violência à pessoa. Então não tem nenhum tipo de isenção. Ao estranho também que participa do crime, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos, dentro aí da esfera da tutela dos direitos do idoso. Então, findou-se essa primeira abordagem dos crimes contra o patrimônio. Espero que tenham gostado. Bons estudos a todos.